Aqui no livro de Lucas, você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, 22. Glória a Deus. Lá em João 10, a Bíblia Sagrada diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 22, versículo 31. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estava meditando, irmãos, na palavra, e aqui nós vemos que Pedro, nós vamos falar de Pedro, de Simão Pedro. Pedro, ele estava debaixo de promessas. Amém, irmãos? Glória a Deus. E quem foi que liberou essas promessas sobre a vida de Pedro? Foi o próprio Senhor Jesus. Lá em Lucas capítulo 5, fala sobre a grande pesca que o apóstolo Pedro havia pescado a noite toda, um pescador profissional, e não havia pegado nada. Mas Jesus, o Senhor Jesus, entra na vida de Pedro. Muitas vezes a gente diz assim, mas Jesus entrou no barco de Pedro. Não, Jesus entrou na vida dele. Entrar no barco é uma circunstância, mas entrar na vida é completamente diferente. Porque quando o Senhor entra na vida, Ele guia tudo, Ele direciona tudo, Ele comanda a sua vida, Ele direciona a sua vida. Entrar no barco vai depender se você vai deixar Ele comandar totalmente a sua vida. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor chega na vida de Pedro, e Pedro não havia pescado nada, a palavra do Senhor diz, e Pedro, quando olha, para o Senhor, ele fica admirado. Ele fica admirado por aquele resultado, por aquele milagre que ocorreu na vida dele. E o interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele olha para Pedro, diz assim: olha, você é pescador de peixe, mas farei de ti pescador de homens. A primeira promessa. E quando Pedro recebe essa promessa, irmãos, Pedro não tinha vida com Deus. A palavra Simão vem de trapaceiro. E quando Jesus vem sobre a vida de Pedro, a primeira coisa que Jesus faz, diz: agora não é mais Simão, agora você é Pedro. O que Jesus está fazendo naquele momento? Estava dizendo: você era assim, agora você vai ser assim. Você é pedra, você é rocha, você é inabalável. É assim, querido, que o Senhor Jesus faz conosco. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos corruptos, trapaceiros, nós éramos adultos, prostitutos, mentirosos.
Mas quando nós tivemos um encontro com Jesus, tudo mudou na nossa vida. Você não é mais Simão, você é Pedro. Você não é mais do mundo, você é rocha. Eu estou contigo. Eu estou na sua vida. Eu fico maravilhado, irmãos. Porque aqui nós vemos o primeiro contato de Jesus com Pedro. Você, pescador de homens. Jesus disse assim: eu farei. Eu vou fazer de você. Eu vou trabalhar na sua vida. Eu vou te preparar. Eu estarei ao seu lado. E vou fazer você grande. Porque você é Pedro. Porque você é rocha. Eu estarei contigo. É promessa, querido. Aqui nós vemos quando Jesus vem até a vida de Pedro, dizendo: olha, Satanás está te querendo te condenar. Ele está querendo separar você. Ele está querendo destruir a sua vida. Ele está querendo destruir o seu ministério. Ele está querendo destruir a sua família. E Jesus diz: eu roguei por ti. Não existe ninguém maior intercessor do que Cristo. Ele é o nosso intercessor. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você não está só, porque Cristo está contigo. Entenda. Por quê? Por que, irmãos, que o diabo quer peneirar Pedro? Por que o diabo quer peneirar Pedro, irmãos? Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro é a promessa viva de Deus na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. O diabo vai fazer de tudo para tirar você do centro da vontade de Deus. Se for possível, ele vai peneirar. Se for possível, ele vai destruir. Se for possível, ele vai causar dor, sofrimento. Porque é isso que o diabo veio para fazer. Esse é o propósito dele. Mas nós, você e eu, que estamos diante do Senhor, nós estamos debaixo de uma promessa. Quando o diabo vem contra a sua família, quando ele vem contra a sua casa, quando ele vem contra a sua família, é porque você está debaixo de uma promessa, é porque você foi comprado pelo sangue. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você não foi comprado por dinheiro, você foi comprado pelo sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que o sangue foi derramado na terra. Amém, irmãos? Sabe o que significa isso? Sangue derramado na terra? Sabe, irmãos? Quando Jesus foi perfurado, ao lado, o soldado veio e lançou a lança. E de Jesus desceu o quê? Água e sangue. A Bíblia Sagrada naqueles dias dizia: o sangue de Abel clama. Por que o sangue de Abel clama? Porque o sangue de Abel, que quando cair mata Abel, é um sangue justo. Mas quando o sangue de Jesus é derramado,
a terra é purificada. A terra é purificada. Não tem como mais o diabo ficar condenando. Muitas vezes nós estamos presos por coisas pequenas da nossa vida, achando que Deus está tão distante de nós, e Deus não está distante de você. É só você acessar, querido, é só você começar a clamar, é só você começar a arrepender. Por quê, pastor, que arrependimento é mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é uma mudança completa na nossa vida. É nós pedimos perdão a Ele, que é o Senhor da nossa vida. A terra já está purificada, irmãos, porque o sangue de Jesus purifica a terra. O sangue de Abel não clama mais, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre a terra. O sangue de Abel foi justificado pela morte de Cristo. O diabo luta, querido, contra você, contra a sua família, porque a promessa de Deus está sobre ti. Amém, irmãos? Aqui a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus dizendo, Pedro, eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei por ti, eu fico imaginando, irmãos, há uma promessa, irmãos. Havia uma promessa sobre a vida de Pedro. Quem que vai lutar por Pedro? Um homem constante. Um homem com uma fé enfraquecida. Um homem que não estava mais encontrando forças para servir a Cristo. E quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós pensamos em desistir do nosso Senhor? Eu quero dizer para você que se você não está, Cristo está junto contigo. Ele está rogando, o nosso intercessor, aquele que clama por nós, aquele que está sempre do nosso lado juntos. Há uma promessa de Deus sobre a vida da igreja. O diabo sabe, o diabo conhece, o diabo ele tem certeza, o diabo ele tem convicção de quem nós somos, de quem você é, querido. O diabo sabe quem você é. O diabo sabia quem era o apóstolo Pedro. Ele fez de tudo para se levantar como ungido de Deus. Porque ele sabia que havia uma promessa sobre a vida de Pedro. Quantos homens na Bíblia Sagrada que você olha? Quer ver um exemplo? Vamos falar de Moisés. Moisés estava o quê? Debaixo de uma promessa. Sabe o que significa Moisés, irmãos? Moisés significa aquele que foi tirado das águas. Moisés é aquele cuja promessa de Deus estava sobre a vida dele. E Faraó fez de tudo para destruir naqueles dias todas as crianças, todos os recém-nascidos. E pela irmã ele foi colocado nas águas. Ele foi protegido. Ele foi guardado, irmãos. Porque Moisés é uma promessa de Deus sobre a vida de Israel. É por isso que o Senhor diz, lá em Salmos, aquele que te guarda não dorme. Praga alguma chegará à tua tenda. Mas por quê, pastor? Porque você está debaixo de uma promessa. Nós, como filhos de Deus, temos que olhar para a promessa. Por isso que o salmista diz, elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dali que vem o meu socorro, é dali que vem o meu sustento. Amém, irmãos?
Porque você está debaixo de uma promessa. Moisés se tornou um grande libertador de Israel. Sabe por quê, querido? Porque a promessa de Deus não morre. A promessa de Deus não morre. Deus, ele luta pelas promessas. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma palavra. Quem te escolheu foi o Senhor. A sua vida está em Cristo Jesus. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Nós somos alcançados pelo Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós temos a identidade de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que vós tendes a mente de Cristo. É pensar como Cristo. É agir como Cristo. É andar como Cristo, conforme diz lá em Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Em Deus, no Espírito, tudo podemos nele, no Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor, ele faz tanto querer como efetuar, meus irmãos. Nós somos a promessa de Deus. Eu fico assim maravilhado com o Senhor. Quando Jesus chega, fala assim: fique aqui em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Por quê? Porque a promessa é para Jerusalém. E ali os apóstolos, os discípulos ficaram debaixo de uma promessa, orando, clamando a Deus. E depois de 40 dias, a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos no cenáculo. Irmãos, eu tive a graça de entrar no cenáculo. Em 2012, eu estive em Jerusalém. Meu irmão, o pessoal diz assim, falando para os brasileiros, né? Os brasileiros é mais doidos, irmãos. E chegam os brasileiros assim, para falar assim, quietinho. E chega os brasileiros, vocês entram, mas fica quietinho. Irmãos, quando os brasileiros entram no cenáculo, o Espírito Santo toma assim tudo assim, aí vai, recala, aí aquela gritaria, aquela festa, sendo cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que eles estavam no cenáculo. E eles começaram, a palavra de Deus diz lá em Atos 2:1, que no dia do Pentecostes estavam todos reunidos. E todos ali foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele veio como vento impetuoso e encheu o lugar onde todos estavam reunidos. E cada um foi distribuindo línguas de fogo. Eles começaram a profetizar. A igreja ali nasce através do Espírito Santo, pela promessa do Senhor Jesus sobre a vida da igreja. Amém, irmãos? É uma promessa de ser cheia do Espírito Santo. Se é uma coisa que a igreja tem, é a promessa de ser cheia do Espírito Santo, como está escrito lá no livro de Ageu, capítulo 2, dizendo: nos últimos dias o meu Espírito descerá sobre toda a carne. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Olha só, queridos. Aleluia. Veja aqui, meus amados. Isso que eu acho que é a primeira promessa. Eu já falei da primeira. Da segunda, olha só. Em Simão Pedro, Mateus 16, versículo 17. E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, aleluia, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: você é pedra, mas você é uma pedra menor. E eu sou a pedra angular.
E Jesus está falando para ele, você é pedra, e você vai edificar a igreja nessa pedra, na pedra angular. Você vai edificar a igreja, edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno que ele está falando, você quer o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está dizendo sobre a tua vida, não vai prevalecer as portas do inferno. Amém, irmãos? E aqui diz a promessa, dizendo, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha que promessa, irmãos. Agora nós vemos aqui em Lucas, falando sobre o diabo peneirar, separar. E a promessa? Querido, entenda algo em nome de Jesus. Quem te chamou foi Ele, o Senhor. A Bíblia diz, não foi vós que me escolheste. Dá uma glória a Deus, querido. Fala glória a Deus. Não dá uma glória a Deus mais forte, é glória a Deus. Não foi você. Não foi você que me escolheu. Jesus disse. Meu irmão, você não está entendendo. Eu escolhi vocês. Aleluia! Eu escolhi vocês para que vocês vão e dêem muito fruto. Querido, aonde você está, você é bênção. Na sua casa, você tem que ser bênção. Na sua família, você tem que ser bênção. No seu trabalho, você tem que ser bênção. Na vida da igreja, você tem que ser bênção. Deus escolheu para você ser bênção. Amém, Samuel? Deus escolheu, Samuel, para você ser uma bênção. E aonde recalar na sorianda lanás, aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Aleluia! Essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Diz o Senhor. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós somos a igreja do Senhor, viva, santa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu fico olhando essa palavra sobre a vida de Pedro. Pedro, ele, né? Sempre tem aqueles, né, irmão, que falam muito. Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim, ei, Simão, mas não, Deus. Não foi carne, não foi sangue, Jesus foi meu Pai que está no céu. Foi meu Pai que está no céu que te revelou. Amém, irmãos? Aí você pergunta assim, mas por que, irmãos? Porque Jesus, quando ele chega para os discípulos, entenda, quando Jesus chega para os discípulos, ele diz, o que o povo está pensando de quem eu sou? Aí uns dizem, tu és Jeremias, tu és Elias, tu és Moisés, tu és um daqueles profetas que veio. É onde que a palavra de Deus diz que Pedro chega e fala, tu és o Filho de Deus vivo. Por quê, irmãos? Naquele momento estava a questão da partida de Jesus. E Jesus precisava conhecer o coração, saber como que estava o coração dos apóstolos. Era uma confirmação, querido. Todos os passos, entenda bem, querido, todos os passos de Jesus na terra foram extremamente calculados por ele. Irmãos, entenda uma coisa, Jesus andou sobre a terra profeticamente. Jesus em cada lugar, presta atenção, amados, em cada lugar que Jesus esteve,
houve um mover profético. Amém, irmãos? Em cada lugar aonde a igreja se estabelece, há um mover profético, porque a Bíblia diz que o espírito da profecia é Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos debaixo da mesma promessa. O diabo ele luta contra a sua vida porque ele sabe quem você é. Só que você não sabe quem você é. Sabe qual que é o problema, irmãos? O problema não é o diabo saber quem nós somos. O problema é nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Quem você é, irmãos, em Cristo? Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de um chamado. Você está debaixo de uma palavra profética. Amém, irmãos? Quem você é, querido? Ou você ainda está ouvindo a voz do maligno, muitas vezes te condenando, muitas vezes te afrontando? A Bíblia Sagrada diz, Romanos 8:1, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de vida, que é Cristo. Você está em Jesus, querido. Você está em Jesus. Jesus está em você. Eu fico maravilhado pela passagem que Jesus diz assim: eu sou um com vocês. E nós somos um no Pai. Eu fico assim, é tudo misturado. É tudo junto. É tudo uma unidade. Amém, irmãos? Só que nós vemos aqui na palavra de Deus que o diabo lutou para peneirar Pedro como trigo. E a palavra de Deus diz também que... A palavra de Deus diz o quê, querido? Que Pedro negou Jesus. Para a gente terminar aqui. É onde vem a cura. Entenda bem. Se você entender, irmãos, você vai compreender que Jesus nunca vai te deixar para trás. Ele não vai deixar você para trás. Amém? Agora, nós precisamos entender a nossa posição. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Amém? Olha o que diz aqui, no livro de João, capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Irmãos, quando Pedro nega Jesus, Pedro desiste de tudo. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes você pensou em desistir? Você é só eu que já pensei em desistir? Quantas vezes nós vemos situações e nós não concordamos? Quantas vezes acontecem coisas conosco que você fala assim: mas eu não merecia isso. Existem várias situações que muitas vezes vêm sobre a nossa vida. E Pedro, ele nega o Senhor Jesus. Aquele mesmo homem que diz: se o Senhor for para a morte, eu também vou. Se o Senhor for para a prisão, eu também vou. Cadê esse homem? Sabe o que eu aprendo, querido? Todos nós erramos. Nós não somos perfeitos. Pedro não era perfeito, mas há um Deus perfeito. Amém? E um Deus perfeito quando não nos ampara. E aqui nesse versículo, quando Jesus ressuscita, que ele já está na terra novamente, e que ele encontra com os discípulos, Jesus chega para Pedro
E Jesus vem para curar a alma. Querido, a cura para nós. A cura para a tua vida. A cura para a tua família. Amém, irmãos? Querido, não é porque Jesus não está aqui como carne e osso que nós temos dificuldade em crer. Ele é Espírito. É por isso que diz, Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem Espírito em verdade. Deus está em ti. Deus, Ele habita no teu coração. Ele está junto com você, com as suas dores. É por isso que lá no livro, creio que em Tessalonicenses, fala sobre o Espírito Santo, não em Romanos, que fala sobre o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo conhece a nossa dor. Sabe por quê, irmãos? Porque todo dia, coloca isso no teu coração, porque todo dia é dia de cura. Fala para a pessoa que está do seu lado, todo dia é dia de cura. Todo dia, viu, Marina? Todo dia é dia de cura. Amém, Lucas? Amém, irmãos? Amém, pastor Itamar? Todo dia é dia de cura, porque o Espírito Santo intercede por nós. Aquele encontro foi o encontro de Jesus com Pedro. E a alma de Pedro foi curada. Querido, eu quero terminar dizendo, nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós temos as nossas falhas. Se você está procurando uma pessoa para seguir, e se você está achando que ele é perfeito, você pode ir para o céu. Porque eu sempre falo, o dia que o Senhor Jesus encontrar uma igreja perfeita na terra, essa igreja não fica. Ele arrebata ela, irmãos. Eu não vou deixar uma igreja perfeita. Nossa, uma igreja santa demais, perfeita demais, vou arrebatar. Nós somos falhos. Nós temos as nossas fraquezas. E não adianta, querido, até a sua morte, você depende do Espírito Santo. Ele vai continuar intercedendo por você. Ele vai continuar te ajudando. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus.